Graça e paz a todos vocês, meus amigos do Facebook, meus amigos do YouTube. Deus abençoe a vida de vocês neste dia. Queridos, eu queria aproveitar rapidamente a minha oportunidade e compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Juízes, capítulo 16, e o versículo de número 17. Olha o que diz o texto. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim toda a minha força, e me enfraqueceria. Seria como todos os homens, iguais a eles. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: suba, desta vez eu tenho certeza que ele me revelou todo o mistério do seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo na sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E começou a afligi-lo, e retirou dele toda a sua força. E disse ela: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como as outras vezes, e me livrarei. Porque mal sabia ele que já o Senhor se tinha se retirado dele. Irmãos, note uma coisa interessante. A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma força sobrenatural. E a fonte da força de Sansão não era o seu cabelo. Eu vou repetir de novo. A gente ouve por aí que a força de Sansão estava nos seus cabelos. 7 tranças. A gente sabe que o número 7 na Bíblia Sagrada é o número da plenitude, da completude, da obra perfeita de Deus. O número 7. Quando você lê na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que em 7 dias Deus criou o mundo. Quando você lê o livro de Apocalipse, você pode ver que a Bíblia vai falar sobre 7. O livro do Apocalipse é um livro que mais mostra a numerologia, ou o número 7, e a revelação e a simbologia que esse número representa. A gente ouve dizer por aí que a força de Sansão estava no seu cabelo. Para falar a verdade, está na Bíblia. A fonte, o segredo da força de Sansão, primeiro, o segredo da força de Sansão estava no pacto que ele havia selado com Deus. E a fonte da força de Sansão era a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que os inimigos vinham contra ele. E perceba que Sansão não é um homem perfeito. Por mais que ele traga na sua cabeça 7 tranças, por mais que o número das 7 tranças que estava na cabeça de Sansão representa a plenitude, a obra perfeita, na verdade Sansão não era um homem perfeito. Mas nota que mesmo assim,
quando ele clamava a Deus, Deus vinha sobre ele. E ele vencia os inimigos. Não foi só uma vez. Não foi só 2 vezes. O que eu acho interessante é que um dia ele se deparou com uma mulher bela. Ele se encantou com ela. E a gente conhece a história que ele revelou o segredo. Eu acho bonito no texto, é quando a Bíblia diz assim, eu acho interessante no texto quando a Bíblia diz assim, e ele, a Dalila falando assim, suba para cá, falando para os filisteus, porque ele já revelou o segredo do seu coração. Aprenda uma coisa: tem coisas que você não pode revelar para ninguém. O que acontece dentro da sua casa, você não precisa revelar para ninguém. Se o seu casamento não deu certo, ou se você está vivendo uma crise no seu relacionamento, se você está vivendo uma crise na sua casa, na sua vida pessoal, não é para qualquer tipo de pessoa que você tem que contar os seus segredos. O erro de Sansão foi que ele confiou em alguém, que ele nunca conviveu com essa pessoa no íntimo. Essa pessoa que Sansão conheceu, nada mais e nada menos queria que ele revelasse um segredo. Então Sansão foi vendido por um preço. Para Dalila, Sansão é um objeto de troca, porque a vida de Sansão foi colocada em jogo. A vida de Sansão foi negociada. E é por isso que Sansão se perdeu. Não é todo mundo que vai gostar de você. Não é todo mundo que vai acreditar no teu chamado. Não é todo mundo que vai apostar no seu crescimento. Porque hoje em dia, o que mais se vê é: vamos apostar. Esse casamento não vai dar certo. Quer ver? Vamos apostar. Ele vai ser mandado embora da empresa dele logo logo. Vamos apostar? A vida dele não vai para frente. A vida dela não vai para frente. Não vai dar certo para ele, não vai dar certo para ela. Não é para qualquer pessoa que você tem que contar o seu segredo. Quer contar o seu segredo? Vai para o joelho. Vai para a oração. Fala para Deus. Chora na presença de Deus. Outra coisa que eu acho interessante, isso mexeu comigo, é quando Dalila cortou o cabelo de Sansão. A Bíblia diz que cada trança, olha a Bíblia diz que enquanto ela cortava o cabelo dele, ele se afligia. Cada trança que Dalila cortava da cabeça de Sansão, porque a cabeça, ela domina o corpo. Cada trança que Dalila cortava era um pacto que era cortado com Deus. Tudo porque Sansão revelou um segredo para alguém que não era para revelar. Tudo porque Sansão abriu o leque da tua vida para uma pessoa que não estava torcendo para o crescimento dele. A Bíblia diz que depois que as tranças foram cortadas, a Bíblia diz que ele se levantou confiante. Eu vou lutar como das outras vezes. Eu vou vencer como das outras vezes. Eu estou bem como das outras vezes. Eu vou vencer como das outras vezes. Algo dramático que acontece na vida de Sansão
é que quando ele se levanta, a Bíblia é categórica em dizer que mal sabia ele que a presença de Deus havia se retirado dele. Não tem vitória garantida se você está sozinho na batalha. Não tem conquista garantida se você confia na força do seu braço. Se até hoje você confiou na força do seu braço e se esqueceu do pacto que você fez com Deus, tenha certeza disso. As coisas não vão dar certo. Eu queria aplicar isso para a tua vida, para me encerrar. Você tem uma fonte. E você tem uma aliança. Se você não tem aliança, você não tem acesso à fonte. Se você não tem uma vida de oração com Deus, você não tem uma fonte. O que te liga à fonte é o pacto, é a aliança que você fez com Deus. Reflita bem. Como está a sua vida diante de Deus? Como você tem vivido a sua vida? Para quem você tem vivido a sua vida? Quais são os tipos de aliança que você está fazendo? Eu queria deixar essa palavra para o teu coração. Lembre-se, o pacto que você faz com Deus, a aliança que você tem com a fonte, a força que você tem, está ligada com o grau de intimidade, com o nível de intimidade que você tem com Deus. Se você venceu, conquistou e alcançou alguma coisa na tua vida, não foi pela força do seu braço, foi porque pelo pacto você está ligado à fonte. Não espere perder para depois você valorizar. Enquanto você tem a presença, procure viver para Deus. Enquanto você tem a presença, cuide, preserve. Porque Sansão teve que chorar, teve que ser preso, para ele entender que o propósito do chamado dele foi algo muito grande, que Sansão só valorizou quando estava no calabouço. Então a palavra de Deus para você é: não espere ir para o calabouço para você entender o chamado de Deus na sua vida. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde. Um abraço.